E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do espírito André Luiz e do médium Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 22, o bônus hora. Então agora nós vamos entrar na primeira explicação que nós tivemos clara, né? Primeiro menção real do bônus hora foi no capítulo anterior, mas ele só mencionou. Agora vem a explicação propriamente dita do que são esses bônus hora. Ao mesmo tempo, a primeira vez que nós escutamos falar em umbral também foi em Nosso Lar, tá bom? Muito bem, vamos lá então? Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra. O que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Quer dizer, na realidade o André Luiz está pensando ainda como ser humano, né? Como terráqueo, vamos dizer assim, né? Ele não está no mundo espiritual. Ele está achando que o bônus hora é em forma de moeda, em forma de salário, né? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Eu perguntei. Explico. Em Nosso Lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante o meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de Nosso Lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 do dia a que se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejam colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Muito bem, gente, olha, só aqui tem muito material para a gente conversar, tá? Vamos lá, gente. Aqui fica bem claro, desde quando iniciou o livro, é muito claro que Nosso Lar recebe desde espíritos que estão muito ligados à Terra até espíritos mais evoluídos, tá? Muito bem. Esses espíritos que são os menos evoluídos, eles ainda não conseguem travestir-se através do perispírito, né? Vocês sabem que o perispírito, a gente se traveste, os espíritos mais evoluídos conseguem transformar a parte perispiritual numa roupa a qual nós utilizamos no mundo espiritual. Aqueles que não têm essa evolução suficiente, têm que colocar uma roupa, não é mas você vai pensar assim, você vai falar assim, mas é o pano que tem na terra? Não, evidentemente que não é uma coisa tão grosseira, mas é adequado ao nosso lar.
deve ser alguma espécie de tecido, mas que nem André Luiz nem a gente tem ideia do que seja realmente. Porque vocês podem perceber que quando André Luiz faz alguma comparação com as coisas da Terra, ele sempre coloca como sendo coisas parecidas. Ah, isso aqui parece um tecido da Terra. Parece, não é, e ele não sabe explicar o que é. Quando nós vimos lá nos Mensageiros que existiam escadarias imensas, ele falou assim que era semelhante ao mármore, quer dizer, parecido com o mármore só para a gente ter uma referência do que é realmente, né? Para a gente ter uma ideia do que é realmente. Mas é de um material que ele não sabe, ele sabe que é parecido com o mármore, mas não sabe que material que é. Mesma coisa o tecido. Mesma coisa a alimentação, gente. Nós tivemos um capítulo específico que eu expliquei tudo direitinho para vocês, essa parte da alimentação, né? Inclusive aqueles espíritos mal saídos do umbral, né? Esses daí são os que mais têm necessidade ainda de uma alimentação, não é uma, mais uma vez, não é uma alimentação sólida como a nossa. É adequada ao nosso lar, mas é sim uma alimentação necessária a esses espíritos menos evoluídos. Tá bom? Muito bem. Aqui ele já fala que aqueles que querem ajudar podem trabalhar 8 horas, fazendo alguns sacrifícios, dependendo, vale duplicar o horário até triplicar. Tá bom? Outra coisa que eles falam, né? Aqueles espíritos que ainda não têm condição de trabalhar, eles continuam nos lugares de tratamento. Como André Luiz ficou muito tempo, né? Vocês devem lembrar que o Lísias era um dos que faziam parte da equipe que cuidavam de André Luiz, né? Faziam não, até hoje faz porque André Luiz está morando na casa de Lísias, né? Então, tem tudo a ver com cada um é cada um, cada caso é um caso, né? Então, à medida que o espírito chega do umbral, ele vai se melhorando, ele vai evoluindo na colônia, ele sai dos hospitais espirituais, ele vai para outras lides, no caso André Luiz já está aí no segundo passo dele. Bom, o primeiro passo foi o umbral, o segundo o tratamento espiritual nos hospitais, e terceiro agora ele está indo para a casa de Lísias, então ele está evoluindo aos poucos, né? Nós estamos aí no capítulo 22 e ele ainda está como um aprendiz. Muito bem. Mas é esse o único título de remuneração? Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, eu perguntei: todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? A senhora sorriu à pergunta e explicou: tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da Terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem, e que a mesma porcentagem
pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque, para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais dispendidos. Gente, tudo isso aqui, ela fez uma comparação com o nosso trabalho aqui da Terra. Comparação não. Ela explicou que lá o valor, não menosprezando nenhuma profissão, gente, por favor, eu só estou dando uma explicação, tá bom? Vamos supor que o gari daqui, né, tem menos valor do que um professor, exemplo, tá? Lá não, lá é essa parte moral, lá é a verdadeira meritocracia, né? Lá é a verdadeira meritocracia. O gari, sim, recebe o tanto que um professor, né? É isso que ele quis dizer dessas diferenças que existem na Terra. Você vê aí, infelizmente a nossa sociedade está muito impregnada de valores totalmente invertidos, né? Então você vê pessoal que aposenta cedo, que continua ganhando muito dinheiro, corrupção à torta direita. Isso a gente não está falando só do Brasil, viu? É o mundo, é o mundo. Pensa que só no Brasil tem corrupção, gente? Vocês estão muito enganados, viu? Então, essa comparação que Dona Laura fez, né? Se na Terra vocês são desse jeito, aqui não. Aqui nós temos a verdadeira meritocracia, tá? Aqui no planeta Terra, gente, não tem como nós colocarmos a meritocracia. Por que não tem como colocarmos a meritocracia? Porque nós não estamos no mesmo nível. A meritocracia tem que ser imposta a partir do momento em que nós estamos, sim, todos no mesmo nível. Seja a nível social, seja a nível moral, seja a nível espiritual, financeiro. Tá tudo equalizado? Então, por aí você vai ver poder utilizar a meritocracia, tá? E isso é o que não acontece no nosso planeta. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério de Regeneração temos o bônus hora regeneração. No Ministério de Esclarecimento, bônus horas esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo em geral em nossa cidade de transição. A maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério de Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar o bônus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus horas a favor dos amigos? Perfeitamente.
poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Lembrando que, aqui ela fala, né? André Luiz questiona, não, mas a gente vai poder deixar bônus horas de crédito para amigos, para familiares? A dona Laura fala perfeitamente. Tanto é que a casa onde ela mora é o marido dela que desencarnou, que trabalhou e conquistou aquela casa. Quando ela desencarnou, estava lá a casa e eles estavam lá morando junto. Ela passou a morar junto com ele, entendeu? Agora ele foi para reencarnação, ele está encarnado e Dona Laura, como falado no capítulo anterior, está encaminhando a encarnação dela também. Então, sim, esses bônus horas valem da gente passar para frente, tá? A essa altura, a genitora de Lísias sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados, entendeu? E o problema da herança? Não temos aqui demasiadas complicações, disse Dona Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da costa. Aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 hora bônus auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha, que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Ou seja, ela tem um bônus hora, vai deixar lá de crédito, tá bom? Para quando a filha dela desencarnar e chegar, entendeu? E chegar nessa casa, ela ter esse direito de exercer para que a espiritualidade cuide dela, tá bom? Isso é um bônus a mais, tá bom? Não que a espiritualidade, se não tiver bônus hora, não vai atender a nossa irmã. Lógico que vai, entendeu? Mas, de qualquer maneira, ela vai ter esses 3.000 bônus horas para utilizar. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura disse: "Nossos queridos estão de volta." E levantou-se para atender. Fim do 22º capítulo, chamado Bônus Hora. Então, aqui, gente, houve uma explicação completa de como são utilizados esses bônus hora, né, na espiritualidade. Então é isso, minha gente. Vocês perceberam que, vocês sabem que eu não edito os vídeos. Quando eu engasgo na leitura, quando me dá um branco, enfim, né? O vídeo está aí com todos os defeitos que tem que estar, né? Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e compartilhem com o maior número de pessoas possíveis para que essa nossa querida doutrina fique cada vez mais conhecida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.